Plural. Eu sou Maria Eduarda Schindler. E eu sou Bruna Querino. Hoje vamos falar sobre mulheres na ciência. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou o resultado do edital Mulheres na Ciência Sul-Mato-Grossense. Foram destinados R$650 mil para pesquisas desenvolvidas por mulheres na universidade. Foram aprovadas 9 propostas da UFMS. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente a professora doutora do Instituto de Química, Patrícia de Oliveira Figueiredo, uma das contempladas pelo edital. Seja bem-vinda, professora. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Professora, qual o objetivo da sua pesquisa? Bom, a pesquisa que eu desenvolvo aqui na UFMS, que inclui a pesquisa proposta nesse projeto do edital, né, das mulheres na ciência, ela está inserida numa área que é o estudo da química dos produtos naturais, química de produtos naturais. Esse estudo, ele tem como foco estudar substâncias especiais que são produzidas por alguns tipos de organismos, como, por exemplo, plantas, fungos, algas, organismos marinhos. Essas substâncias especiais nós chamamos de metabólicos secundários e elas são produzidas por esses organismos como vantagens adaptativas, né? Porque se a gente pensar a planta ela não pode fugir de um predador, ela não pode saltar, ela não pode caçar o seu alimento, né? Então ela produz substâncias para facilitar a atração de polinizadores, para atuar contra patógenos que possam atacá-las, contra predadores. E muitas vezes essas substâncias elas têm atividades que podem ser usadas pelos seres humanos, na forma de medicamentos, de produtos cosméticos, entre outros. Então, o objetivo das pesquisas que eu desenvolvo visa estudar essas substâncias, isolá-las, né, das plantas, caracterizar a estrutura química, avaliar atividades biológicas. E aí, infinidade de trabalhos que a gente de desenvolver nisso, como, por exemplo, usos populares, né? A gente tem muito isso, a receita da vovó, né? Alguém que fala, olha, essa planta aqui é muito boa para tratar câncer, é boa para infecção. A gente usa esse conhecimento, né? Para a gente direcionar nosso estudo e a gente pega essa planta para estudar. O enfoque nosso aqui no Instituto de Química, no nosso grupo, né, de Química de Produtos Naturais, são as plantas aqui do estado, do Cerrado e do Pantanal. Professora, e quais foram suas motivações para seguir a carreira científica? Olha, as minhas motivações, elas vieram muito do caminho que eu trilhei na universidade, né? Quando eu ingressei aqui, eu sou formada aqui na UFMS, né? No curso de farmácia, e quando eu estava aqui, eu fiz a iniciação científica. E aí eu conheci o Laboratório de Química de Produtos Naturais e eu me encantei pelo tipo de pesquisa e isso despertou em mim muita curiosidade, né? Começa a se desafiar de fazer aquelas investigações, aqueles estudos, descobrir novas substâncias, descobrir que elas têm algum potencial biológico, pensar que a gente pode futuramente contribuir na de um medicamento, de tratar uma doença que talvez hoje ainda não tenha, né, um tratamento específico. Então foi muito nesse sentido que despertou a minha curiosidade e aqui estou eu, né, até hoje. A senhora considera que a área de química é um ambiente predominantemente masculino? Olha, eu acho que já foi, né? Tanto a química quanto... Se a gente pensar no ambiente universitário de uma forma geral, né? Ele já foi um ambiente muito mais masculino do que feminino. Mas eu acho que na área das exatas, principalmente, isso era bem predominante, né? Mais homens do que mulheres. Mas eu acho que isso já é uma coisa que vem mudando, né? Atualmente, vendo a minha realidade, que é ali no Instituto de Química, eu já acho que é bem equiparável a quantidade de homens e de mulheres na universidade. Tanto estudantes, quanto pensando nos professores lá no nosso corpo docente, hoje eu já vejo que é bem equiparável em termos de números, né, de professores
e professoras, alunos e alunas, né? Nesse sentido, enquanto mulher cientista, como você vê a importância de mulheres ocupando esse espaço? Então, eu acho que agora é mais natural isso, né? Como a gente vem dessa mudança de mais mulheres estarem na universidade, tanto como estudantes, e agora eu vejo isso muito da minha geração para cá, né? Se eu pensar nos meus pais, por exemplo, eu acho que já era uma geração onde as mulheres elas eram mais era mais comum elas serem mães e donas de casa, né? E poucas mulheres faziam iam para a universidade, né? Faziam uma pós-graduação. Mas isso, eu vejo assim que a minha mãe mesmo, que não tem, né, um ensino superior, ela já veio me incentivando, né, incentivando a minha irmã, o meu irmão também, claro, a irem para a universidade, né, nós estudamos, nos formamos, eu fiz pós-graduação, né, mestrado, doutorado. Então, dessa geração para cá, isso já é mais comum. Então, eu acho que agora é mais natural que a gente tenha, né, esse espaço nas universidades, nesses cargos, né, de professores. Então, eu acho que é uma coisa assim, que está mais natural, até porque, se a gente pensar em questão de capacidade, né, a mulher tem capacidade de estar onde ela quiser, né, de fazer e atuar no mercado de trabalho, né, nas opções que ela desejar, né? Então, como agora é mais comum que ela se capacite, né, que ela tenha acesso a isso, é natural agora que a gente tenha mais mulheres ocupando esses espaços. Vamos ver como estão esses dados de mulheres na ciência na UFMS. Um levantamento feito pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul mostrou que no estado, 58% dos pesquisadores cadastrados na plataforma SIG-Fundect são mulheres. Essa plataforma é utilizada pela Fundect para cadastrar todos os pesquisadores que têm ou já tiveram projetos vinculados à instituição. São mais de 13 mil mulheres cadastradas, desempenhando diversas funções, como, por exemplo, coordenadora de projetos de pesquisa e orientação de trabalhos de iniciação científica. São dados muito interessantes, não é mesmo, Bruna? É sim, Maria. Mas apesar desse número significativo, muitas mulheres ainda vivem o dilema de escolher ter filhos ou seguir na academia. Professora, a maternidade é vista como um empecilho na comunidade científica? E como foi a sua experiência? Bom, eu não encararia como um empecilho, mas eu acho que é uma realidade, né, um fato que precisa ser considerado na carreira da mulher, né? Hoje, a mulher ela está ocupando mais espaço no mercado de trabalho, né, seja, né, isso de uma forma geral, seja na universidade, seja na ciência, né? E essa condição da mulher, que é uma condição natural, né, fisiológica, a maternidade, ela tem que ser considerada. E não é fácil combinar, né, a maternidade com a vida profissional. Para mim, pelo menos, né, eu posso falar isso por mim e por outras colegas, né, profissionais que têm sua profissão e que também têm que conciliar com a maternidade, que é bastante desafiador, né? No meio científico, por exemplo, nós somos, né, os professores, os pesquisadores, nós somos cobrados, né, de ter publicações, né, a forma da gente mostrar os nossos resultados é através de produtividade, de resultados, de publicações, patentes, e isso tudo é afetado com a maternidade, né? Quando eu tive o meu primeiro filho, eu fiquei 6 meses de licença maternidade, e quando eu retornei, ainda era um bebê de 6 meses, né? Então ainda é muito difícil de você ter um tempo para você corrigir trabalhos, corrigir uma dissertação, fazer a revisão de um artigo científico, né? Porque muitas revistas
convidam, né, para a gente fazer revisão de artigo. E são coisas que naturalmente, né, no meio acadêmico, os professores, os pesquisadores fazem isso não apenas ali naquelas 40 horas semanais, né? Existe, né, muitas vezes isso é feito em outros horários, e quando você tem uma criança pequena, um bebê para cuidar, você não tem mais tanto esse tempo e muitas vezes também não tem a energia, a disposição para fazer isso, né? Então, é um ponto, sim, que precisa ser considerado e reavaliado, né? Como o currículo dessa mulher, a produtividade dessa mulher vai ser considerada nesse momento, né? Nessa fase desses primeiros anos da maternidade, né? Que a criança é muito dependente, né, dos pais. Professora, e como que você vê essa questão do incentivo às mulheres dentro do meio acadêmico? Então, eu acho que é muito importante que exista esse incentivo, porque eu percebo assim que a gente vive um momento de transição até da mentalidade, né, das pessoas em relação a tudo isso, porque sempre existiu uma cultura de que a mulher, ela dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e o homem não. Né? E na verdade isso é muito falacioso, né? Porque na verdade tanto os homens quanto as mulheres eles podem desenvolver múltiplas atividades, mas eu acho que isso acaba gerando uma pressão muito grande na mulher de que ela tem que dar conta de tudo sozinha, né? E na verdade eu acho que eu vejo uma tendência de ver também assim muitos homens sendo mais participativos nesse período da paternidade também, né? Inclusive, tem um movimento, né, que é o Parents in Science, que ele fala muito, um dos objetivos dele era equiparar, né, os cuidados, né, essa oportunidade, né, viabilizar que o homem também tenha essa oportunidade, né, de dividir essas tarefas da paternidade junto com a mãe, né, essa parentalidade, né. Então, se o homem, por exemplo, tivesse 6 meses de licença maternidade, isso daria, licença paternidade no caso, né? Isso também daria para ele a oportunidade de dividir melhor as tarefas dele com a mãe, né? Nos cuidados com o filho. E isso, com certeza, também afetaria a produtividade desse homem, né? Como isso não existe, fica só para a mulher essa incumbência, né? Ela tem 6 meses de licença maternidade, o pai tem 20 dias de licença paternidade, né? Então, eu acho que acaba que fica mais fácil, né, para um pai retomar a sua vida profissional, porque socialmente, culturalmente, fica para a mãe essa responsabilidade maior, né, com o cuidado com o filho. Apesar da UFMS ter tido o maior número de projetos aprovados, você acredita que esse número ainda é pouco comparado com a notoriedade de homens na ciência dentro da universidade? Então, eu vejo assim que eu acho que, como a gente está nesse processo de transição, eu acho que vai chegar um momento em que isso vai ficar mais nivelado. É o que eu espero, né? Eu sou otimista, eu espero que isso aconteça. Mas eu acho assim que apesar da gente ter agora assim uma maior participação das mulheres, né, no meio científico ali, mas ainda os maiores cargos de direção, né, essas coisas ainda acabam que é mais do domínio masculino, né? Mas eu acredito que como eu vejo, né, eu sinto assim que está acontecendo um movimento, né, de maior conscientização também das pessoas para mostrar que isso é uma coisa cultural que precisa ser modificada, né? Eu acredito que com o tempo isso também vai homogeneizar, né? É o que eu espero, né? Eu acredito assim, a gente vem aí de muita luta, né, para chegar nesse momento. Então eu espero que ele chegue de fato. A sociedade, ela costuma acreditar que a pesquisa científica está muito distante do popular. Enquanto cientista, você se preocupa em facilitar a linguagem das suas pesquisas? Sim, principalmente na nossa área, né, que é a área da química, né, no meu caso a área da química, é
bastante distante, né, da comunidade, né, da sociedade, porque muitas vezes as pessoas não gostam, né? Fala química, nossa, né? Quando eu falo que eu sou professora de química, nossa, odeio química, né? Já existe uma barreira para isso, né? Então, é muito importante que a gente tente colocar uma linguagem mais acessível e trazer, né, para a sociedade o retorno dessas pesquisas. Por exemplo, né, no meu caso, que trabalho com plantas, essa planta é usada popularmente para tratar tal doença. Então, trazer esse retorno para a sociedade. Olha, eu estudei essa planta, realmente ela tem uma atividade, né? Ou então falar, não, toma cuidado, essa planta aí é tóxica, né? Cuidado com o consumo. Então, eu acho que é importante trazer, aproximar, né, a comunidade da ciência. Muito obrigada, professora, pela sua participação. A gente agradece a senhora estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E o programa Plural fica por aqui. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.